Olá! Você já pensou em quais seriam os fatores que influenciam no comportamento das pessoas para que respondam sim a um pedido seu? Haveria algum princípio científico sério que norteasse tais ações? Pois é, fundamentado em mais de 30 anos de pesquisa, o professor da Universidade do Arizona, Robert Cialdini, autor do best-seller As Armas da Persuasão, identificou 6 princípios ou armas de influência que governam a nossa conduta. Influenciar, portanto, não é nenhum conhecimento mágico, e sim científico. O autor identificou atalhos mentais que fazem o cérebro consentir automaticamente. Evidente que para lograrmos o maior êxito, precisaremos ter claro a compreensão do nosso público-alvo e levar em conta que potencializaremos esses poderosos conhecimentos adotando uma postura íntegra, sincera e ética. Bem, vamos lá. O primeiro princípio é o da reciprocidade. O que você sentiria se um conhecido seu recente o convidasse gentilmente para participar de sua festa de aniversário? Estudos demonstraram que quase todo mundo se sente pressionado socialmente a devolver favores oferecidos a nós. Quanto maior o favor, mais duradouro é o desejo de retribuir. Para aumentar o nosso poder de persuasão entre a nossa equipe ou mesmo clientes potenciais, devemos ajudá-los de alguma maneira. Pode ser um favor, uma informação, uma lembrança, um serviço ou um presente, mas que seja significativo para a pessoa, inesperado e personalizado. O poder da gratidão a favores não solicitados é muito mais forte até mesmo que o da simpatia e dificilmente é visto como manipulatório, porque retribuir favores é uma norma social muito bem aceita. O segundo princípio é o do compromisso e coerência. Quem não gosta de ser e parecer ser uma pessoa de atitudes coerentes? Assim, depois que fazemos uma escolha, enfrentamos pressões psicológicas para nos comportarmos de maneira coerente com o compromisso que assumimos. Imagine que você agende uma reunião com um cliente e ao chegar lá, você percebe que ele teria esquecido e assumido um outro compromisso. Você perdeu a viagem e o seu tempo. O autor cita um exemplo em que uma pequena mudança de modo a comprometer o cliente pode aumentar a sua taxa de assertividade. Sugere que você pergunte ao agendar: você poderia me ligar caso precise mudar a data de reunião? E que você não diga mais nada a seguir, apenas espere o compromisso do cliente, que ele afirme que sim. O autor relata, num exemplo similar, que o ato de se comprometer pode reduzir de 30% para 10% a taxa de cancelamento sem aviso prévio. O segredo desse gatilho mental é você, para qualquer caso, gerar perguntas que assegurem um compromisso inicial que seja condizente com o que mais tarde você deseja dele. E se houver um compromisso de público, então, aí será um gatilho matador. O terceiro princípio é o da aprovação social. O que você sente quando os publicitários fazem questão de mostrar que um produto apresenta o melhor índice de satisfação? Eles sabem que 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras. Desse modo, somos persuadidos a agir de acordo com o coletivo, levados mais pelas ações dos outros. Ou seja, o que a maioria faz, de certa forma, nos influencia. Para mostrar como isso funciona na prática, o psicólogo cita um estudo que aponta como a rede de hotéis conseguiu aumentar o reuso de toalhas nos quartos. Deixar um bilhete dizendo que o reuso é importante para o meio ambiente não teve tanto impacto entre os clientes. No entanto, havia um dado de que 75% dos hóspedes, que ficam pelo menos 4 dias no hotel, reutilizam toalhas em algum momento. A estratégia foi levar essa informação a eles de um modo sutil, dizendo: 75% dos nossos clientes reutilizam toalhas. Faça como eles. A tática fez o reuso de toalhas crescer em 26%. Veja um outro exemplo de aprovação social, que é a chamada ignorância pluralista. Simulado um acidente, um ator cai. A tendência dessa pessoa a ser socorrida
quando há apenas um observador, é de 85%. Já quando o acidente acontece diante de uma multidão, essa taxa cai para apenas 31%. Isso porque as pessoas geralmente observam o comportamento das outras, como numa espera de aprovação para diminuir a sua insegurança. Acontece que o outro também está fazendo o mesmo e as chances de socorro diminuem sobremaneira diante da multidão. O quarto princípio é o carisma ou afinidade. Se você, como vendedor ou gerente, ou mesmo como familiar, se coloca numa posição de semelhante com sincera empatia com o outro, estará muito mais perto de receber um sim de quem você pretende convencer, influenciar, liderar. Isso porque é da psicologia humana ter uma tendência a acatar pedidos de, primeiro, pessoas que conhecemos, segundo, de quem nos elogia e terceiro, daqueles que cooperam conosco. Nos reality shows é muito comum se dividir o grupo em dois times. Feita a divisão, imediatamente torna-se visível a tendência deles a cooperarem entre si e a odiar os integrantes do outro grupo. Cialdini menciona um experimento em que dois grupos de MBA foram orientados a negociarem de formas diferentes. O primeiro recebia a informação de que o tempo é dinheiro e era direcionado a tentar fechar o negócio o mais rápido possível. O segundo grupo recebia a instrução de interagir um pouco mais com as pessoas com as quais iriam negociar. O primeiro grupo conseguiu fechar 55% das negociações, enquanto o segundo atingiu o patamar de 90%. Portanto, criar um elo com as pessoas presentes na negociação é uma forma de aumentar o seu poder persuasivo. O quinto princípio é o da autoridade. Existe uma tendência em agirmos automaticamente a meros símbolos de autoridade. Quando em uma propaganda, por exemplo, uma empresa que vende creme dental coloca um dentista para dizer que ele recomenda aquela marca e não as outras, mesmo que seja apenas um ator, o marketing está usando a arma da autoridade. Se o especialista aprova, não precisamos muito pesquisar e compramos ou concordamos. Isso porque somos treinados desde cedo a confiar no professor, no médico, no policial, no padre. A roupa que se veste também influencia. Em apresentações, reuniões de negócios, se vestir de forma condizente traz muito mais resultados. Em nossa sociedade, trajes como jaleco, farda, um terno de homem de negócios pressupõe a ideia de autoridade, gerando segurança instantânea nas pessoas. Porém, não é só isso. O padrão de voz adequado, numa tonalidade pausada e grave, por exemplo, remete-nos ao valor ancestral da autoridade. Esse conjunto convergente atrairá para você mais persuasão e influência. O autor traz um exemplo de uma imobiliária, cuja telefonista, ao receber uma ligação de um potencial cliente, antes mesmo de transferi-la, menciona que irá passar para um corretor, pronuncia seu nome e diz que ele possui mais de 20 anos de experiência. No exemplo pesquisado, isso elevou a taxa de agendamentos para visita à loja em 20% e um incremento nas vendas de 15%. A autoridade, portanto, se administrada com discrição, sem exageros, é um gatilho mental poderoso. O sexto e último princípio é o da escassez. Imagine que você esteja determinado a morar em um condomínio e que ao visitá-lo o corretor dissesse apontando para uma residência: essa é uma das últimas casas ainda à venda. Para nós fica evidente que as oportunidades parecem mais valiosas quando estão menos disponíveis e por um tempo limitado. O autor menciona o caso de uma companhia aérea que anunciou que cortaria em breve a rota entre Nova York e Londres. No dia seguinte ao anúncio, as vendas do trecho dispararam. Nada havia sido mudado no serviço da companhia. O voo apenas tinha se tornado mais escasso. A nossa aversão psicológica à perda é um recurso muito poderoso, nos faz reagir, e isso é amplamente utilizado pelos vendedores, líderes e formadores de opinião. Assim, nunca devemos deixar de anunciar aquilo que torna único os nossos produtos e é mais um recurso que aumentará automaticamente o seu poder de persuasão.
Portanto, vivemos num mundo complexo, com excesso de informações, e vamos precisar lidar com o fato de que a natureza das pessoas é optar por atalhos que facilitem as suas decisões. Esses 6 princípios são as armas da persuasão reconhecidas pela ciência e devemos cada vez mais compreendê-los, tirando o máximo proveito deles, bem como sabemos nos defender de atitudes reprováveis de alguns profissionais oportunistas. Assim, finaliza esse vídeo. Sou João Francisco, do blog e canal do YouTube Impact Player. Espero ter ajudado você nesses poucos minutos. Deixe seu contato para que eu encaminhe a você outros vídeos. Há um valor a mais que o autor não menciona, mas que gostaria de sugerir a você pela minha experiência. Utilize as armas da persuasão com sutileza. Vá em frente.